meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Mesquita, de Noções de Sustentabilidade, e esse é um módulo específico para o concurso do STJ. Nós vamos resolver diversas questões elaboradas pela banca CESP-UNB. Questões que foram extraídas de diversos concursos em que são cobrados os temas da disciplina Noções de Sustentabilidade. Essa disciplina Noções de Sustentabilidade, ela não é uma disciplina que ela vem sendo cobrada com frequência nos concursos realizados pela banca CESP-UNB, mas os assuntos dessa disciplina já foram cobrados em outras disciplinas em que a CESP-UNB elaborou concurso, Então, eu extraí essas questões de outras disciplinas para que nós possamos resolver e compreender como que a banca cobra essas questões, como que o assunto é cobrado pela banca CESP-UNB, tá ok? Então, o edital de vocês, que encontra-se aqui na minha mão, Noções de Sustentabilidade, eu extraí de outras disciplinas questões elaboradas pela banca CESP-UNB, tá bom? Vocês vão perceber que o nosso estudo ele é um estudo que vai buscar questões na legislação ambiental, no direito ambiental. Vocês vão perceber que até a lei 8666 está sendo abordada dentro dessa nossa disciplina de Noções de Sustentabilidade. O artigo 3º da lei, combinado com o decreto 7746 de 2012. Ele traz também a Agenda Ambiental da Administração, a Lei 12.305, a Lei 12.187, assuntos esses, a 12.305 a 12.187, do direito ambiental, da legislação ambiental. Então, eu tive que extrair essas questões para montar o nosso módulo, que vai ficar top. Garanto para vocês que esse módulo vai ficar bem bacana e que vocês vão conseguir acertar todas as questões que serão cobradas. Eu vou dar o meu melhor aqui, mas eu preciso que vocês também pratiquem o melhor de vocês. O que eu conversar com vocês, eu preciso que vocês estudem. Tá ok? Vamos combinar dessa forma? Vamos à nossa primeira questão. Nossa primeira questão, ela está relacionada ao princípio do poluidor pagador. Esse princípio, ele encontra-se no nosso edital, no item 8, Agenda Ambiental da Administração Pública, e também na Lei 12.305 de 2010, a lei que vai trabalhar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, ele é importante, esse estudo do princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador, na 6.938, encontra-se no artigo 4º, inciso 7, na parte inicial, de forma implícita. Já na 12.305, ele encontra-se no artigo 6º, inciso 2, artigo 6º, inciso 2, e de forma direta. Olha o artigo 6º da 12.305. São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Inciso 2, o poluidor pagador. Então, vocês têm dúvida de que vai cair na prova de vocês? Está sendo cobrado na 12.305 e encontra-se na 6.938. Então, prestem atenção no significado desse princípio. O princípio do poluidor pagador significa que aquele que causar dano é obrigado a recuperar esse dano ou indenizar, recupera o que for possível, o que não for possível, indeniza. Primeiro plano é a recuperação. Se não for possível a recuperação, indeniza. Tá ok? E o princípio do poluidor pagador, ele é a base da responsabilidade civil por dano ambiental. O princípio do poluidor pagador é a base da responsabilidade civil por dano ambiental, pelo dano ambiental.
E a responsabilidade civil pelo dano ambiental, ela independe da existência de culpa. O que significa isso? Que a responsabilidade civil por dano ambiental independe da existência de culpa. Significa que ela é objetiva. Aquele indivíduo, aquela pessoa jurídica que causou o dano ambiental é obrigado a reparar e indenizar, ou a reparar e ou indenizar o dano ambiental de forma objetiva, ou seja, não precisa comprovar a culpa, basta ligar a atividade que está causando o dano à pessoa que responde pelaquela atividade, o nexo causal. Ah, mas eu tenho todas as licenças, eu tive todos os deveres de cuidado, não importa, você vai ser obrigado a recuperar ou indenizar o dano. Tá ok? Então vamos à nossa questão de número 1. No que se refere ao direito ambiental, aí vocês poderiam entender essa questão adaptada no que se refere às noções de sustentabilidade. Julgue o item a seguir. Entre as finalidades do princípio do poluidor-pagador, destaca-se a imposição ao poluidor da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos ambientais causados. Vocês devem marcar certo. A questão encontra-se correta pelas razões que eu acabei de trazer para vocês, explicar para vocês. Está previsto na 6.938, artigo 4º, inciso 7, de forma implícita, na parte inicial, e no artigo 6º, inciso 2, da 12.305 de 2010, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ok? Vamos à questão de número 2. E a questão de número 2, ela se refere a outro princípio do direito ambiental, que encontra-se na Agenda Ambiental da Administração Pública e também na 12.305, que é o princípio do desenvolvimento sustentável e que possui base constitucional no artigo 225 da Constituição. Então, a base nossa é essa. Ah, professor, mas o 225 está no edital? Encontra-se no edital dentro do item Agenda Ambiental da Administração, no item 8. Agenda Ambiental da Administração Pública, A3P. O 225 encontra-se ali na parte relacionada à legislação. O que o 225 traz de importante para a nossa disciplina de noções de sustentabilidade? Vamos lá? O 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Todos os seres humanos possuem o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é essencial à sadia qualidade de vida, é um bem de uso comum do povo, é um bem de titularidade difusa. Aí olha essa parte final, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Ora, vamos nos desenvolver economicamente, mas vamos guardar uma parcela, vamos utilizar os recursos ambientais somente quando for estritamente necessário. Ora, se nós temos um recurso que já foi extraído da natureza, vamos reaproveitar ele, vamos reutilizá-lo, vamos reciclar. Só vamos extrair da natureza em último caso, para poder preservar o equilíbrio do meio ambiente para as presentes gerações. E mais, devemos ser solidários com aquelas gerações que não se encontram ainda entre nós. É a famosa ética intergeracional, é o pacto intergeracional. Nós, das presentes gerações, devemos nos desenvolver sim, mas devemos desenvolver de forma sustentável, guardando uma parcela para aquelas gerações que não se encontram ainda entre a gente. Os meus filhos que não nasceram ainda,
os meus netos que não nasceram ainda e os que já nasceram. Os que já nasceram são das presentes gerações. É importante também? É importante se desenvolver de forma sustentável para que eles possam ter sadia qualidade de vida, para que o meio ambiente possa estar em equilíbrio. Tá ok? Então guarda, o 225 é a base do princípio do desenvolvimento sustentável. Quando for presente, é desenvolvimento sustentável, mas o desenvolvimento sustentável pró-futuro também é importante. Aí nós falamos em ética solidária intergeracional. Esse princípio ele também encontra-se previsto na 6.938, no artigo 4º, inciso 1, e na Lei 2.305, no artigo 6º, inciso 4. Vamos lá? Deixa eu achar. Artigo 6º, inciso 4. Eu acabei de perder, mas eu já vou achar. Tá ok? Então, meus amigos, olha, eu não gosto de perder o dispositivo, mas é isso. Artigo 6º, encontra-se no artigo 6º, inciso 4, está aqui. São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Desenvolvimento Sustentável. Então, com essas informações, nós já temos os elementos necessários para resolver a questão. No que se refere ao direito ambiental, poderia ser as noções de sustentabilidade, julgue os itens a seguir. Na realidade, é um item que eu destaquei da questão. A efetividade do princípio do desenvolvimento sustentável relaciona-se com a ética solidária entre as gerações, de modo que a utilização econômica dos recursos naturais não renováveis pelas gerações atuais não deverá esgotá-los, bem como deverá manter-se em patamares mínimos. Está correto. Então, a efetividade do princípio do desenvolvimento sustentável relaciona-se com a ética solidária entre as gerações. Lembra que eu falei? Nós devemos guardar uma parcela para aqueles que não nasceram ainda? De modo que a utilização econômica dos recursos naturais não renováveis pelas gerações atuais não deverá esgotá-los, bem como deverá manter-se em patamares mínimos. Vocês devem marcar como certo. O gabarito da questão está correto. Ok? Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3, ela também é uma questão referente a princípio. Eu aposto muito nesse tema, que possa cair uma questão de princípio na prova de vocês. E é o princípio do usuário pagador. Encontra-se previsto na Lei 6.938, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, bem como na lei que instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Recursos Hídricos, regulamentando o artigo 21, inciso 19 da Constituição. Pelo princípio do usuário pagador, o indivíduo, ele precisa pagar pelo uso de determinado recurso ambiental, não pelo fato de ter causado dano ao meio ambiente, não. Quem causa dano ao meio ambiente precisa pagar, a base para isso é o princípio do poluidor pagador, também conhecido como poluidor predador. Quando o indivíduo paga pelo simples fato de estar utilizando um recurso, a associação é com o princípio do usuário pagador. E quando que esse princípio é posto em prática? Ora, existem alguns recursos ambientais que encontram-se em situações de escassez na natureza, como por exemplo a água. Ora, nós pagamos pela utilização da água justamente para frear o consumo desse bem que já encontra-se em situação de escassez. Vocês imaginem se não fosse cobrado pelo consumo da água. Nós, na realidade, não estamos comprando água, nós estamos pagando pelo tratamento da água, até porque a água é bem público. Artigo 20 e artigo 26 da Constituição Federal versa sobre a dominialidade de a quem pertencem os recursos hídricos. Tá ok? Então pensa, o princípio do usuário pagador, ele não é punição. Você paga pelo simples fato de estar utilizando um recurso ambiental escasso para desestimular o seu uso. Vamos à questão. No que se refere ao princípio do usuário pagador, no âmbito do direito ambiental, entre outras normas ambientais, aí no âmbito das noções de sustentabilidade, julgue os itens que se seguem.
De acordo com o referido princípio do usuário pagador, deve-se proceder à quantificação econômica dos recursos ambientais de modo a garantir a reparação por todo o dano ambiental causado. Não! Para garantir a reparação de todo o dano ambiental causado, não é o princípio do usuário pagador que é utilizado, é o princípio do poluidor pagador. O princípio do usuário pagador, o indivíduo não causou dano ambiental algum, ele está pagando por um recurso, pela utilização de um recurso que está escasso e para não incentivar o consumo desse recurso. Então, meus amigos, a questão de número 3 vocês devem marcar errado. Ela encontra-se errada. A afirmativa, a assertiva, encontra-se errada. Ok? Vamos à questão de número 4. A questão de número 4, ela está relacionada à Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que encontra-se no item 8 do nosso edital, na Agenda Ambiental da Administração Pública, o A3P. Ela encontra-se dentro desse documento. A 6.938 é a principal norma relacionada à sustentabilidade, que encontra-se abaixo da Constituição Federal, abaixo do artigo 225 da Constituição Federal. Ela é a principal por ser a primeira a trazer conceitos relacionados ao meio ambiente, à sustentabilidade? Não, outras já trouxeram esses conceitos. Mas a Lei 6.938, ela vai trazer conceitos aplicáveis em todo meio ambiente, para todo o meio ambiente, para toda a gestão ambiental, sustentabilidade ambiental, direito ambiental. Onde que nós encontramos esses conceitos? No artigo 3º. Artigo 3º estabelece que meio ambiente nada mais é do que um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. É a primeira vez que foi normatizado um conceito sobre meio ambiente, foi com a 6.938 de 1981. Traz um conceito de degradação ambiental. Degradação ambiental, pela lei, ela nada mais é do que uma alteração adversa das condições ambientais. E essa alteração adversa pode se dar por qualquer meio, por um raio, por um relâmpago, mas quando o meio ambiente for alterado, houver uma alteração adversa por ações do homem, ações antrópicas, aí a degradação ambiental é denominada de poluição. Então, guarda a degradação ambiental como gênero, a poluição é espécie, é quando o homem pratica alguma atividade que venha a trazer alguma diversidade ao meio ambiente. Traz o conceito de poluidor. O que é poluidor? Poluidor traz o conceito de poluidor. Poluidor é qualquer pessoa física, é qualquer pessoa jurídica, de direito público, de direito privado, que cause dano ambiental de forma direta ou indireta. Vai trazer a instituição do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, no artigo 6º. Traz a norma referente à responsabilidade civil por dano ambiental. Traz a norma referente à responsabilidade civil por dano ambiental, encontra-se no artigo 14, parágrafo 1º. A responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva e independe da existência de culpa. Ela é objetiva e independe da existência de culpa. Nós já abordamos sobre isso. E ela vai trazer os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, instrumentos esses para pôr em prática o objetivo central, que é a preservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental propícia à vida, que encontra-se no artigo 2º, da Lei 6.938. Vamos lá, artigo 2º, tem que achar. Preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Artigo 2º, eu não vou perder tempo para a gente não perder o nosso conteúdo. Artigo 2º, tá ok? Mas ela traz também objetivos específicos no artigo
4º, artigo 4º, incisos. E a nossa questão versa exatamente sobre os objetivos específicos da Política Nacional do Meio Ambiente. Tá ok? Então vamos lá, agora eu achei. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Esse é o objetivo geral, preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. E os objetivos específicos, no artigo 4º, a Política Nacional do Meio Ambiente visará. E o gabarito da questão, ele está relacionado ao inciso 4 e ao inciso 5. Visará o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais e a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente. Então, com base na legislação ambiental, julgue os itens a seguir. Os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente incluem o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional dos recursos ambientais e a difusão desse avanço tecnológico voltado para o manejo do meio ambiente. Artigo 4º, inciso 4 e 5, que é a base da questão, encontra-se com o gabarito certo. Ok? Próxima questão. A próxima questão, ela envolve um tema importante que está dentro da agenda ambiental da administração pública, que é o estudo de impacto ambiental, também conhecido como estudo prévio de impacto ambiental. O estudo prévio de impacto ambiental, o estudo de impacto ambiental, ele possui base constitucional, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4. Abram a Constituição de vocês, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4. Professor, eu não tenho muita noção quando você fala artigo. Quando eu falo artigo, eu estou me referindo... Vamos lá. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4. Eu estou lendo exatamente o parágrafo 1º, inciso 4, que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Nesse caso, em especial do estudo prévio de impacto ambiental, incumbe ao Poder Executivo. Incumbe ao Poder Executivo exigir, na forma da lei, para instalação de uma obra, de uma atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, incumbe ao Poder Público, Poder Executivo, exigir, na forma da lei, para instalação de qualquer atividade? Não, para instalação de uma obra ou de uma atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Exigir qual estudo? Estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, guardem como características do estudo prévio de impacto ambiental que ele é prévio, ele tem que ser realizado antes de estar operando antes de pôr em prática aquela obra, aquela atividade. Não é em qualquer caso, é só nos casos de significativa degradação ambiental. A Resolução CONAMA 001 de 1986, no seu artigo 2º, incisos, ela elenca um rol de atividades que foram consideradas de significativa degradação ambiental. Por exemplo, construção de ferrovias, de rodovias com mais de 2 faixas de rolamento. Então, ele é um estudo que vai ser realizado quando essa obra, essa atividade for potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Tá ok? E ele corre por conta de quem? Os custos? Por conta do empreendedor. Por conta do empreendedor. Se o empreendedor for o poder público vai bancar. Se for o particular vai bancar. E aí o poder público ou o particular, que é um empreendedor, ele vai custear e vai escolher a sua equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar é aquela que vai realizar o estudo prévio de impacto ambiental. Ela vai ser composta de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, biólogo, enfim, uma equipe multidisciplinar que pode ser dependente direta ou indireta do empreendedor. A vedação que
em relação à dependência direta ou indireta não existe mais, caiu com a resolução CONAMA número 237. E aí, o empreendedor, com essa vedação que caiu, ele vai responder pelo conteúdo do estudo prévio de impacto ambiental, juntamente com a equipe multidisciplinar no âmbito civil, administrativo e penal. Então não pode ser falseada as informações. Vai ter que dizer como que está o cenário atual e como que vai estar o cenário futuro com a implantação daquela obra ou daquela atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Ele vai ser exigido, esse estudo, pelo Poder Executivo no bojo, dentro do licenciamento ambiental, e o próprio Poder Executivo que vai analisar o conteúdo desse estudo. Não há que se falar em submeter o estudo prévio de impacto ambiental à apreciação do Poder Legislativo, por Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, não há que se falar Câmara Municipal, Câmara Legislativa do Distrito Federal, não, a incumbência é do Poder Executivo, está relacionado ao poder de polícia do Poder Executivo. Aí o Poder Judiciário pode? Também não pode analisar, apreciar o conteúdo técnico do estudo prévio de impacto ambiental. E questões de legalidade? Questões de legalidade até pode ser apreciada, mas relacionado ao conteúdo técnico do estudo prévio de impacto ambiental não pode. Tá ok? Então guardem isso, ele é prévio, o estudo é prévio. Ele é realizado em qualquer caso? Não, só nos casos de atividades consideradas significativas, obras e atividades consideradas significativa degradação ambiental, tá? Os custos correm por conta do empreendedor. Quem realiza é a equipe multidisciplinar, composta de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal e outros profissionais que vão responder junto com o empreendedor em âmbito criminal, administrativo e civil, tá ok? E vamos à nossa questão referente ao estudo prévio de impacto ambiental. Com base na legislação ambiental, julgue o item a seguir. O estudo de impacto ambiental deve restringir-se ao desenvolvimento de atividades técnicas de diagnóstico dos impactos ambientais e à elaboração de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, conforme os parâmetros a serem considerados na área de influência do objeto. Não, ele não deve se restringir, inclusive a resolução CONAMA 001, que eu falei do artigo 2º, ela vai trazer em outro dispositivo o conteúdo mínimo do estudo prévio de impacto ambiental. Não é restrito só ao que a questão fala. Então, portanto, o gabarito da questão é errado. Você deve marcar como errado, tá ok? Meus amigos, vamos terminar essa primeira bateria de resolução de questões elaboradas pela banca CESP-UNB. Essa primeira bateria, nós estudamos basicamente princípio do poluidor-pagador, princípio do desenvolvimento sustentável do usuário-pagador, e também tratamos do EIA-RIMA. Ah, mas você falou só EIA. Não, ele vem acompanhado do RIMA. O RIMA é um relatório em linguagem objetiva para que qualquer um do povo possa entender a complexidade, aquele estudo complexo que é denominado estudo de impacto ambiental ou estudo prévio de impacto ambiental. Meus amigos, eu quero deixar o meu e-mail para vocês. Vocês devem falar, professor, mal educado, ele começou a aula e não falou o e-mail dele. Eu vou deixar aqui. Rodrigo Mesquita Alcântara @gmail.com. Professor, você possui Facebook? Possuo. Facebook? Rodrigo Mesquita. Rodrigo Mesquita. Possui a fanpage? Possuo. /professor. Deixa eu apagar aqui.
www.facebook.com.br/professor Rodrigo Mesquita, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar para o e-mail e também podem me encontrar no Facebook. Foi um grande prazer gravar esse primeiro bloco e no bloco seguinte nós vamos dar prosseguimento à resolução de questões.